Você tem dor à relação sexual? Na hora da penetração existe um desconforto, um incômodo, ou na própria hora da relação você não consegue sentir prazer porque está incomodando, tá? Existe uma dificuldade de lubrificação aí durante a sua relação com o parceiro? Ou então um outro problema que é muito comum, seus pequenos lábios são desproporcionais aos seus grandes lábios? Os pequenos lábios são aqueles que ficam dentro da parte gordinha da vagina onde tem um cabelinho. Às vezes eles aparecem mais e ficam para fora e é um fator de grande desconforto para muitas mulheres. Por que isso aconteceu? Por que você tem esses lábios assim? Meu nome é Bárbara Duarte, eu sou médica e eu gostaria de te ajudar a entender o processo do seu envelhecimento genital, te elucidar sobre os problemas e tratamentos. Curte o vídeo, comenta e coloca pra gente suas dúvidas pra gente poder conversar sobre isso mais profundamente e aproveita para seguir a gente no nosso canal. Um dos problemas mais importantes do envelhecimento genital é a perda da lubrificação. Por que isso acontece? A lubrificação vaginal ela é intimamente interligada ao estrogênio, que é o hormônio feminino. Com o passar dos anos, o estrogênio ele vai tendo uma queda, dando lugar para a testosterona, que é um hormônio masculino. Isso faz parte do envelhecimento de toda mulher, tá? Isso é a androgenização da mulher por causa da chegada da menopausa. Então essa baixa de estrogênio, ela vai causando uma atrofia da mucosa vaginal, um afinamento dessa mucosa, que é onde é produzido o muco, que é a lubrificação. Essa lubrificação diminuindo, a sua vagina começa a ficar mais ressecada, esse ressecamento começa a causar desconforto em várias situações, tá? O mais importante, que eu acho que é o mais presente nas queixas femininas, é a dificuldade de ter relação sexual sem desconforto, sem dor, né? Porque se você não tem um deslizamento entre vagina e pênis, você tem um atrito, né? Esse atrito de passar encostando sem existir um deslizamento molhado, que é a lubrificação, vai acarretar em fissuras e machucados, tanto no pênis quanto na vagina, tornando a relação desconfortável, muitas vezes intensamente dolorosa. É muito comum, já ouvi muitas queixas, inclusive em mensagens de direct, de mulheres que não têm coragem de queixar isso nem para a própria ginecologista, porque tem vergonha de falar pessoalmente, de que tem relação há muitos anos com, às vezes, o marido, é casado há muitos anos, mas nunca teve prazer, sempre sentiu dor, né? E essa dor é, obviamente, um fator desconfortante, porque o sexo é para ser um momento de intenso prazer e não um momento de sofrimento, né? Essa dificuldade de lubrificação também pode acarretar problemas de saúde na vagina. Por essas microfissuras existirem, né, você tem uma tendência à mudança da flora vaginal e você pode ter mais vaginoses, né, como candidíase vaginal, e isso acarretar em desconfortos maiores além dessa própria relação sexual. Algumas mulheres referem coceirinhas, né, desconfortos assim ao longo do dia mesmo por esse ressecamento estar intenso. Então esse é um aspecto que deve ser observado mesmo na mulher que não tem vida sexual ativa, tá? Então depois nós vamos abordar os tratamentos que a gente pode introduzir para poder melhorar esse aspecto do envelhecimento genital, tá? A outra parte que eu acho muito interessante é uma queixa muito comum e que também é uma queixa que costuma ser anônima, tá? Mulheres que têm vergonha da própria vagina, às vezes têm inclusive dificuldade de ter relação sexual, não se envolvem com homens porque têm vergonha de tirar a calcinha, né? A vagina ela é composta pelos grandes lábios, que é aquela parte gordinha onde ficam os cabelinhos, e os pequenos lábios, que são aqueles lábios mais molhadinhos dentro desses grandes lábios. Esses pequenos lábios, pelo nome, são pequenos, então normalmente o que a gente vê são que eles são menores do que os grandes lábios. Muitas mulheres têm esses pequenos lábios grandes e esses pequenos lábios acabam ficando muito aparentes em comparação à vagina como um todo e chamando a atenção. Isso gera um desconforto estético que muitas vezes realmente atrapalha a vida social e a vida íntima dessa mulher, né? E isso tem jeito, tá? Isso tem como ser tratado e nós vamos abordar isso nos outros vídeos. Esse aumento dos pequenos lábios é interessante ressaltar que muitas mulheres falam assim, gente, mas eu não lembro quando que isso aconteceu. Meu lábio não era assim, eu não lembro disso ser desse jeito e de repente eu olhei e estava assim. Na verdade, durante a puberdade, com a alta de hormônios, a vagina da gente vai tomando outras formas, né? Então, os hormônios eles vão agir na região genital, modificando a parte externa, né? Que deixa de ter aquele aspecto de menina, começa a ter um aspecto de uma vagina de mulher,
tanto quanto modificando a parte interna, né? Então esses pequenos lábios sofrem ação intensa de hormônios e eles, em alguns casos, quando a genética manda, eles tendem a crescer, a escurecer e a mudar esse aspecto mesmo, tá? Então nós vamos ir abordando os aspectos desse envelhecimento e vamos elucidando os tratamentos que existem por aí no mercado para que vocês entendam como eles funcionam e tenham talvez uma luz aí no fim do túnel para o problema que te incomoda. Meu nome é Bárbara Duarte, a gente vai continuar essa série de vídeos e curte o nosso vídeo aí, gente. Coloca comentários mostrando que você gostou, colocando dúvidas sobre o que a gente está falando e aproveita para seguir nosso canal para receber os vídeos fresquinhos quando eles forem postados. Um abraço e até a próxima vez.